Oi, você que está chegando aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Carol, aqui do Crochetando com Carol. E no vídeo dessa semana eu vou te mostrar como você fazer esse quadradinho da vovó com efeito 3D, usando esses tons de degradê nesse formato de montagem para poder dar esse efeito para você produzir peças lindas aí e fazer uma renda extra ou decorar sua casa ou dar de presente para alguém. Então vem comigo depois da vinheta que nós vamos aprender a fazer esse quadradinho juntas. Eu vou usar essas 4 cores de lã acrílica, do roxo mais escuro pro lavanda, pro lilás, e o acabamento com um tom de bege com um fiozinho dourado. E vou mostrar para vocês o efeito que isso vai dar na peça. Então, você vai precisar da paleta de cor da sua preferência, uma agulha de crochê tamanho, nesse caso, para a espessura de fio que eu tô usando, que é uma espessura média 4, vou usar a agulha 4 milímetros. E a gente vai precisar também de uma tesoura e de agulha de tapeceiro para a gente fazer o arremate no verso da peça. A gente começa fazendo um círculo mágico da cor mais escura para mais clara. Você pode também fazer da mais clara para mais escura, é a seu critério. Eu acho que da mais escura para mais clara fica mais bonito o efeito 3D, o efeito degradê. Então, a gente vai começar com um círculo mágico, coloca o fio no verso da mão, na palma da mão, vira, traz para frente, passa para trás de novo, aqui cruza, segura aqui, traz para frente, e eu gosto de prender ele aqui no dedão. Pego a minha agulha, passo aqui embaixo dessa linha, em cima da próxima e puxo ela para cá. Torço aqui, pinço com o meu dedo na mão direita, seguro aqui, ó, solto, pego o fio que vem do rolo e passo dentro da laçada que tava na agulha. E aqui, ó, a gente fez o círculo mágico. Tá vendo aqui, ó? Ficou a voltinha com o fiozinho pendurado. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos subir aqui 3 correntinhas, simulando um ponto alto. E mais 3 correntinhas, que vai ser o espaço. Ficando num total de 6 correntinhas. Aí, agora, a gente vem aqui, insere a agulha dentro do círculo mágico e faz um ponto alto. Fica assim, ó. Tá vendo? Vai ter o correspondente ao ponto alto de base e um espaço. Fica desse jeito aqui, ó. E agora, nós vamos fazer aqui um bloquinho com 3 pontos altos. Então, esse aqui foi o primeiro. Faço o segundo. O terceiro. Ficando assim. 3 correntinhas de separação. Vou fazer o segundo bloquinho agora com 3 pontos altos. Tudo dentro do círculo mágico. Então, aqui o primeiro. O segundo. O terceiro, ó, vai ficando assim, ó. 3 correntinhas de separação. Mais um bloquinho de 3 pontos altos. O primeiro. O segundo. O terceiro. Então, aqui já temos 3 blocos, ó. 3 correntinhas de separação.
E agora, como aqui a gente começou com um falso ponto alto, eu vou fazer o quarto bloquinho só com 2 pontos altos, pra gente poder juntar naquele terceiro ali. Então, aqui, ó, fiz os 2 pontos altos. Vou fechar o meu círculo mágico. Então, eu puxo o fio que fica pendurado do círculo. Fecho bem aqui, ó, o círculo. E aí, aqui, vou contar as 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. E aqui tem as 3 de separação, ó. 1, 2, 3. Insiro o meu ponto aqui. Faço um baixíssimo para fechar esse quadradinho, ó, a primeira carreira, tá vendo como é que fica? E fica bem marcado aqui os espaços do quadradinho. Olha que bonitinho. Vamos continuar a sequência aqui. Acabei colocando uma peça de jogo americano aqui para poder ficar mais fácil de vocês verem o fio escuro, que é roxo. Porque minha madeira é escura, então fica difícil de ver, né? Na segunda carreira, nós vamos continuar nessa cor. Nós vamos andar aqui no próximo espaço, fazendo um ponto baixíssimo para poder trazer o ponto aqui para o espacinho e vamos começar essa carreira. Então, sobe 3 correntinhas, que é o falso ponto alto, e aí agora nós vamos começar já fazendo um canto. Então, nós vamos subir aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Três correntinhas e 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, a gente vai fazer o segundo bloquinho, você vira a peça para o canto ficar certinho, não deixar ele torto. Fizemos aqui, ó, o nosso canto. Aí, você vai fazer uma correntinha. E agora, nós vamos já para o próximo canto, repetindo esse processo. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Você vai fazer isso a sua volta inteira. Ó, 3 correntinhas, 3 pontos altos. E uma correntinha de separação quando chega nesse bloquinho aqui para vir para o próximo canto. Você vai fazer isso a volta inteira. Quando chegar aqui, eu volto para finalizar essa carreira com vocês. Cheguei aqui, ó, no final da carreira. Depois que eu faço o canto, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou prender aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha de baixo para cima, como um ponto baixíssimo. E esse quadradinho fica desta forma aqui, ó. 2 carreiras da lã mais escura. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira e nós vamos mudar a cor. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Finalizei aqui a segunda carreira, ó. Vou puxar a laçada da agulha. Vou cortar essa linha de um tamanho onde eu consiga deixar o fio para fazer o arremate depois. E vou trocar a cor. Vou pegar o roxo médio. E aí, aqui, ó, eu simplesmente só puxo a laçada e deixo pra fora pra depois fazer o arremate no final do quadradinho. Aí, vou pegar o roxo médio, vou fazer a terceira carreira, começando em qualquer uma das pontas. Então, como a gente vai fazer? A gente faz um ganchinho, deixando um espaço de linha para poder arrematar ali atrás depois. Pego minha agulha, insiro num cantinho, insiro no gancho, trago aqui pra frente. E aí, eu pego as 2 linhas, faço a primeira correntinha do falso ponto alto para prender aqui a linha, solto a linha que eu vou usar pro arremate, faço mais 2 correntinhas, simulando o primeiro ponto alto. E aí, agora, vou trabalhar esse canto na mesma sequência do que a gente fez os outros cantos. Um bloquinho
com 3 pontos altos. Toma cuidado para não pegar o fio do arremate que tá lá atrás. E nessa segunda carreira, começa a gente fazer o trabalho do 3D diferente. Nós vamos trabalhar 2 laterais apenas. Então, aqui vai ser um canto onde a gente fez só 3 pontos altos, uma correntinha para separar entre um bloquinho e outro. Aqui no meio, faço 3 pontos altos. Uma correntinha, e aí agora eu vou trabalhar esse canto aqui, repetindo o mesmo processo que a gente fez anteriormente, com 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. E aí vira o trabalho, ó, para fazer o canto para ele não ficar torto. Uma correntinha de separação. Venho aqui pro meio, faço um bloquinho de 3. Uma correntinha de separação. E agora, nesse canto aqui, a gente vai fazer só um bloquinho de 3 pontos altos. Nós não vamos fazer o canto completo, pra gente completar aqui as 2 laterais dessa carreira. E o trabalho vai ficar deste jeito aqui, ó. 2 laterais construídas apenas. Nós não vamos fazer a volta completa, justamente para poder fazer o efeito 3D. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira desse roxo médio. Então, como nós vamos fazer? Continua aqui nesse lado do trabalho, que é a frente. Subo as 3 correntinhas. Já laço o fio que vem do rolo da minha agulha e viro o trabalho. Agora, eu vou trabalhar do avesso. E aí, eu venho aqui no meu espaço e subo 3 pontos altos. Continuo nessa sequência. Se você achar que aqui nesse quadradinho tá repuxando, você pode pôr mais uma correntinha, tá? Aí, entre um bloquinho e outro, uma correntinha de separação, que eu já tinha feito aqui. Então, uma correntinha de separação. No espaço aqui do meio, um bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E agora, nós vamos fazer esse canto aqui, ó, com 3 pontos altos. Tudo é repetição. Três correntinhas. E 3 pontos altos. Ficando assim o nosso cantinho, ó. Uma correntinha de separação, faço aqui nesse espaço o próximo bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo bloquinho, no próximo espaço, outro bloquinho de 3 pontos altos.
uma correntinha de separação. E aqui, onde a gente começou com um bloquinho de 3 pontos altos, nós vamos finalizar nesse primeiro ponto aqui, que foi o falso ponto alto, na terceira correntinha, um ponto alto. Ficando assim. E agora, nós vamos pro lilás clarinho. Agora eu vou mostrar para vocês como trocar a cor fazendo um acabamento aqui, ó. Perfeito. Então, eu vou tirar esse ponto aqui, ó, que eu fiz para finalizar o ponto alto, deixar nas duas alcinhas do ponto anterior. Vou cortar essa linha lilás, deixando um pedaço de fio para fazer o arremate. Vou pegar a linha lilazinha mais clara, o tom mais claro. Faço o ganchinho, deixando um pedaço para eu fazer o arremate ali atrás. Pego esse ganchinho, ponho para dentro do ponto, finalizando o ponto alto da carreira anterior, ó, trocamos a cor. E aí, agora, nós vamos repetir o processo que a gente fez nessa carreira do lilás, do roxo médio. Sobe as 3 correntinhas, simulando o ponto alto, já dá a laçada na agulha e vira o trabalho. Virou o trabalho, ó, deixa os fios do arremate que você vai ter que fazer depois, quando finalizar o quadradinho pra cá. Começa aqui dentro desse espaço, fazendo o primeiro bloquinho com 3 pontos altos. Já temos um, que a gente fez o falso ponto alto. Vamos subir os outros 2. Uma correntinha de separação. E vamos pro próximo espaço fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Aí, o processo aqui é praticamente repetição. As 2 carreiras do lilás mais claro, nós vamos fazer exatamente do mesmo jeito que a gente fez as 2 carreiras do roxo médio. Então, sempre com uma correntinha de separação entre esses bloquinhos. No próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e agora a gente chegou aqui no canto, na quina. Então, nós vamos fazer 3 pontos altos. Três correntinhas. E virar o quadradinho. E inserir mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço para a gente construir essa quina, esse canto. Uma correntinha de separação e vamos seguir até aqui. Eu volto aqui para a gente finalizar essa carreira. Pronto, ó, chegamos aqui no final da carreira, apenas com um bloquinho de 3, não fazemos o canto aqui, que o padrão é diferente nesse quadradinho da vovó efeito 3D. Aí nós vamos para a próxima carreira, que vai ser do mesmo jeito que a gente começou essa. Subimos 3 correntinhas, simulando um falso ponto alto. Já fazemos a laçada na agulha, vira o trabalho. E aí aqui a gente vem nesse espaço e começa o processo todo novamente, repetindo os bloquinhos de 3 pontos altos em cada espaço, separados por uma correntinha. No canto, a gente faz os 2 bloquinhos separados por 3 correntinhas. E vamos chegar aqui no final, fazendo a carreira como a gente fez esse roxo aqui, ó. Então, eu volto aqui para finalizar com vocês. Agora, para finalizar essa carreira, eu fiz aqui a correntinha de separação. Laço minha agulha, venho aqui na terceira correntinha do ponto, do falso ponto alto, onde a gente começou, e subo um ponto alto. Só que eu não vou fechar aqui o ponto alto por completo, porque nós já vamos fazer a troca de cor. Então, já vou cortar aqui um tanto de fio para arrematar. E vou trocar, pegar o fio de acabamento, que vai ser o bege. Pegar a pontinha dele aqui, ó.
Vou fazer o ganchinho e já vou emendar aqui, ó, para poder começar a carreira completa. Ó, já vou prender aqui com os dois fios que vieram aqui do rolo. Solto o fio do arremate. Subo aqui mais 2 correntinhas. Viro o meu trabalho, que agora ele vai ficar do lado certo de novo aqui, né? Onde a gente começou. E aí, agora, vou construir a volta toda nesse bege. Então, eu começo aqui nesse canto com o bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha. E vou fazendo agora o bloquinho de 3 pontos altos aqui. Aqui, vou fazer o canto. Então, eu vou fazer aqui, a hora que eu chegar aqui, eu volto para fazer com vocês. Olha só, fiz os bloquinhos aqui de 3 pontos altos em cada espacinho da base, separados por uma correntinha. E agora, chegamos aqui no canto, ó. Então, já tenho a correntinha, venho aqui, faço o meu bloquinho de 3 pontos altos. Três correntinhas de separação. Viro o meu trabalho. E faço mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço pra gente fazer o canto. Uma correntinha de separação. E aí, fica o canto assim, ó. Agora, vocês vão seguir a volta inteira fazendo esse mesmo processo que a gente fez aqui. Então, nos espacinhos, os bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. No canto, 2 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 3 correntinhas. Repete o processo aqui, repete o processo aqui. Então, quando eu chegar aqui, eu volto para finalizar com vocês. Chegamos aqui no final, ó, já fiz a minha correntinha de separação e agora aqui na quina a gente já tem os 3 pontos altos de um bloquinho, vamos fazer o outro bloquinho de 3 pontos altos para poder formar esse canto e finalizar o nosso quadradinho. Então, fiz aqui, vou fazer as 3 correntinhas. 3. E aí, agora, aqui no meu primeiro ponto alto, que é o falso ponto alto, na terceira correntinha, eu insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo, finalizando assim o meu quadradinho, ó. Tiro aqui a laçada, corto o fio de um tanto que dê para fazer o arremate, puxo ele aqui para fora, ó. E aí, agora, eu vou trabalhar os arremates desse quadradinho. Mas olha como ele fica lindo nesse degradê. Vou fazer os arremates aqui e já volto para mostrar para vocês o resultado final. Para arrematar, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar a minha agulha, ó, aqui é a frente do trabalho, vou virar do avesso e vou puxar esses fios todos para trás para eu poder arrematar tudo no mesmo lado, que é o avesso. Então, aí eu trago os fios aqui para trás por dentro dos espacinhos. Ó, tá vendo? Deixei tudo aqui atrás. E aí, agora eu vou pegar a agulha de tapeceiro e vou, fio a fio, fazer o arremate. Então, vou pegar, ó, vou juntar cor com cor, né? Vou pegar esse roxo aqui, passar na agulha de tapeceiro, um roxo mais escuro, passar os pontos aqui por trás, dentro do trabalho, ó, vou trazendo o fio, aqui passo devagarzinho para não repuxar o trabalho aqui, e trago ele aqui, ó, próximo desse primeiro fio roxo, que foi onde a gente começou o nosso círculo mágico. Aí, tiro aqui da agulha, ó, e faço 3 nozinhos. O primeiro mais leve, sem apertar muito. Depois, eu faço o segundo.
E o terceiro para garantir que esse trabalho ficou bem amarrado. Aí aperto bem, deixo para cá. Vou fazer isso com todos esses, ó. Com o roxo médio, com o lilás e com o bege. E assim que a gente finaliza, você só corta aqui. Você pode passar um pinguinho de cola, se você quiser aqui, para poder selar bem o trabalho. Você corta aqui o fio e o acabamento tá pronto, ó. Então, eu vou fazer nesses aqui e aí eu volto para mostrar o resultado final. Uma dica que eu dou é, a cada quadradinho que você fizer, arremata. Porque depois, dependendo do projeto que você fizer, para arrematar tudo de uma vez, dá um trabalhão fazer isso. Então, arremata quadrado por quadrado, tá? E esse é o resultado final do quadradinho da vovó em 3D, no degradê de roxo. Você pode usar sua criatividade aí e fazer o degradê na cor que você quiser, nos tons de rosa, tons de azul, tons de verde, nos tons terra, no amarelo com laranja. Usa sua criatividade e já aproveita. Não deixa de se inscrever no canal para receber os conteúdos em crochê toda semana. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Me conta nos comentários que cor você faria desse quadradinho e que projeto. Faria manta, capa de almofada, tapete, bolsa? O que você usaria esse quadradinho 3D para fazer aí uma peça de crochê? Eu te vejo no próximo tutorial. Tchau!